Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje daremos início ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, nossa primeira aula. Sejam todos muito bem-vindos. E para iniciar este momento, eu convido a todos para a nossa prece de abertura, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos até o Mestre Jesus, com o coração cheio de alegria e gratidão. Agradecemos pela oportunidade única de aprendizado, agradecendo aos nossos mentores espirituais, as equipes espirituais que se dispõem a nos auxiliar neste momento. E com o coração cheio de gratidão, damos graças a Deus. Hoje daremos início a este estudo com a introdução do Livro dos Espíritos, introdução ao estudo da doutrina espírita. Vou ler alguns pequenos trechos aqui para vocês, depois farei um pequeno resumo e posteriormente conto com a opinião e colaboração de todos. Introdução ao estudo da doutrina espírita. Para as coisas novas, necessita-se palavras novas. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípios as relações do mundo material com o mundo, com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritualistas. Com uma palavra para cada coisa, todo mundo se entenderia. Segundo alguns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Ela não tem existência própria e cessa com a vida. É o materialismo puro. Nesse sentido, e por comparação, dizem que de um instrumento rachado não se produz mais som. Que ele não tem alma, segundo essa opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Acreditamos dever insistir tanto mais sobre essas explicações quanto a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e sobrevivente ao corpo. A palavra alma, devendo aparecer frequentemente no curso desta obra, importava ser fixada no sentido que lhe atribuímos, a fim de evitar qualquer equívoco. Lembraremos primeiro, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que se deram nascimento a essa doutrina. O primeiro fato observado foi o dos objetos diversos colocados em movimento. Designaram-se vulgarmente sob o nome de mesas girantes ou dança das mesas. Esse fenômeno, que parecia ter sido observado primeiro na América, ou antes, que se renovou nesse continente, porque a história prova que ele remota a mais alta antiguidade. Se produziu acompanhado de circunstâncias estranhas, tal como os ruídos insólitos e pancadas sem causa ostensiva conhecida. De lá se propagou rapidamente pela Europa e outras partes do mundo. A princípio, levantaram muita incredulidade, mas a multiplicidade das experiências logo não mais permitiu que se duvidasse da realidade. Diremos mais, é que os fatos se multiplicaram de tal forma que eles têm hoje direito de cidadania, que não se trata mais senão de encontrar-lhes uma explicação racional. Pode-se objetar contra a realidade do fenômeno pelo fato de ele não se produzir de maneira idêntica, segundo a vontade e as exigências do observador? As primeiras manifestações inteligentes ocorreram por meio de mesas se levantando e batendo com o pé um número determinado de pancadas e resposta nesse modo, por sim e por não, sendo a convenção a uma questão posta. Até aqui, nada que convencesse seguramente os céticos, porque se poderia crer no efeito do acaso. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas por meio das letras do alfabeto, o objeto móvel batendo um número de pancada correspondente ao número de ordem de cada letra.
Chegava assim a formular palavras e frases que correspondiam às questões propostas. A precisão das respostas ou a correlação com a pergunta aumentaram o espanto. O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era um espírito ou gênio de um nome que forneceu diversas informações a seu respeito. Há aqui uma circunstância muito importante a notar. Mais tarde, se reconheceu que o cesto e a prancheta, na realidade, não formavam senão um apêndice da mão e o médium. Tomando diretamente o lápis, se pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Por esse meio, as comunicações tornaram-se rápidas, mais fáceis e completas, e hoje é o mais difundido. Tanto mais que o número de pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e se multiplica todos os dias. A experiência, enfim, se fez conhecer várias outras variedades na faculdade medianímica, e soube-se que as comunicações poderiam igualmente ter lugar pela palavra, pelo ouvido, pela vista, pelo tato, etc. E mesmo pela escrita direta dos espíritos, quer dizer, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Os próprios seres que se comunicam se designam, como dissemos, sob o nome de espíritos ou de gênios, e como tendo pertencido pelo menos alguns a homens que viveram sobre a terra. Os próprios seres constituem um mundo espiritual, como nós constituímos durante nossa vida um mundo corporal. Resumimos assim, em poucas palavras, os pontos mais importantes da doutrina que eles nos transmitiram, a fim de responder mais facilmente a cada objeção. Deus é eterno, é imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, quer dizer, dos espíritos. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal não é senão secundário. Poderia cessar de existir ou não ter jamais existido, sem alterar a existência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja destruição pela morte os torna livres. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que atingiram um certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá a superioridade moral e intelectual sobre os outros. A alma é um espírito encarnado, do qual o corpo não é senão um envoltório. Há no homem 3 coisas. 1. O corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. 2. A alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. 3. O laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. O homem tem, assim, 2 naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, dos quais tem um instinto. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. O laço ou perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. O princípio conserva o segundo, que constitui para ele um corpo étereo, invisível para nós no estado normal, mas que pode acidentalmente tornar-se visível e mesmo tangível, como ocorre no fenômeno das aparições. O espírito não é assim um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, circunscrito, que em certos casos é apreciado pelos sentidos da visão, audição e tato.
Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais nem em força, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera esta influência pela elevação e depuração da sua alma se aproxima dos bons espíritos, com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e coloca toda a sua alegria na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado, nos vendo e nos acotovelando sem cessar. E é toda uma população invisível que se agita em torno de nós. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Age sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos, até agora inexplicados ou mal explicados, e que não encontram uma solução racional senão no espiritismo. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou por evocação. Podem-se evocar todos os espíritos, aqueles que animaram homens obscuros como aqueles de personagens mais ilustres. A distinção dos bons e dos maus espíritos é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, marcada pela mais alta moralidade, livre de toda paixão inferior. Seus conselhos exalam a mais pura sabedoria e têm sempre por objetivo o nosso progresso e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, frequentemente trivial e mesmo grosseira. Se dizem, por vezes, coisas boas e verdadeiras. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, frequentemente trivial e mesmo grosseira. Se dizem, por vezes, coisas boas e verdadeiras. Mais frequentemente dizem coisas falsas e absurdas. Acrescentamos que o estudo de uma doutrina, tal como a doutrina espírita, que nos lança de repente numa ordem de coisas tão novas e tão grandes, não pode ser feito com resultado senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de atingir um resultado. Não poderíamos dar essa qualificação àqueles que julgam a priori levianamente e sem ter visto tudo, que não dão aos seus estudos nem a continuidade, nem a regularidade, nem o recolhimento necessário. Saberíamos menos ainda dá-la a certas pessoas para não faltar a sua reputação de pessoas de espíritos, que se empenham em procurar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras, ou julgadas tais. Dissemos que os espíritos superiores não vêm senão em reuniões sérias e naquelas onde, sobretudo, reine uma perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. A leviandade e as questões ociosas os afastam, como entre os homens distanciam as pessoas razoáveis. O campo, então, fica livre à turba de espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasiões para zombar e se divertir às nossas custas, em que se torna numa tal reunião uma questão séria. Aí será respondida, mas por quem? E como se no meio de um bando de jovens lançássemos essas questões. O que é a alma? O que é a morte? E outras coisas também recreativas. Se quereis as respostas sérias, sede sérios vós mesmos em toda a acepção da palavra. Uma das objeções é tirada da linguagem de certos espíritos, que não parece digna da elevação que se supõe aos seres sobrenaturais, que se quer referir-se ao resumo da doutrina que apresentamos por cima. Aí se verá
que os próprios espíritos nos ensinam que eles não são iguais, nem em conhecimento, nem em qualidades morais, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo o que eles dizem. Cabe às pessoas sensatas distinguir os bons dos maus espíritos. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos, e que os espíritos inferiores tomam emprestado frequentemente, nomes conhecidos e reverenciados. Quem, pois, pode nos assegurar que aqueles que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fenelon, Napoleão, Washington, etc., têm realmente animado esses personagens? Essa dúvida existe entre muitos adeptos fervorosos da doutrina. Eles admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas se perguntam qual o controle que se pode ter da sua identidade. Esse controle é, com efeito, bastante difícil de se estabelecer. Se ele não pode ser de maneira bastante autêntica, como um ato de estado civil, pode-se ao menos por presunção, depois de certos indícios. As observações acima nos levam a dizer algumas palavras de uma outra dificuldade, a da divergência que existe na linguagem dos espíritos. Os espíritos sérios, muito diferentes um dos outros sob o ponto de vista dos conhecimentos e da moralidade, é evidente que a mesma questão pode ser respondida num sentido oposto, segundo a posição que eles ocupam, absolutamente como se ela fosse colocada entre os homens, alternativamente a um sábio, a um ignorante ou a um mau gracejador. O ponto essencial, já o dissemos, é saber a quem é dirigida. Todas as grandes preocupações do espírito pode ocasionar a loucura, a ciência, as artes, a própria religião fornecem seus contingentes. A loucura tem por causa primeira uma predisposição orgânica do cérebro, que o toma mais ou menos acessível a certas impressões. Estando dada uma predisposição à loucura, esta toma o caráter de preocupação principal, que se torna então uma ideia fixa. Essa ideia fixa pode ser dos espíritos naquele que se ocupa com eles, como pode ser a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da matemática, de um sistema político-social. É provável que todo louco religioso viesse a ser um louco espírita, se o espiritismo tivesse sido a preocupação dominante. Com o louco espírita, o teria sido sob uma outra forma, segundo a circunstância. Digo, pois, que o espiritismo não tem nenhum privilégio sobre esse aspecto, mas vou mais longe. Digo que, bem compreendido, é um preservativo contra a loucura. Entre as causas mais numerosas da superexcitação cerebral, é preciso contar as decepções, os desgostos, as afeições contrariadas, que são, ao mesmo tempo, as causas mais frequentes do suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas neste mundo de um ponto de vista bastante elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, diante do futuro que o espera. A vida é para ele tão curta, tão fugídia, que as atribulações não são aos seus olhos, senão incidentes de uma viagem desagradável, o que em outro produziria uma violenta emoção, o afeta mediocremente. Concluímos com uma última consideração. Os astrônomos, sondando o espaço, encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas não justificadas, em desacordo com as leis do conjunto. Eles supuseram que estas lacunas deveriam estar ocupadas por globos que escaparam à sua observação. De outro lado, observaram certos efeitos dos quais a causa lhes era desconhecida e disseram a si mesmos: aí deve haver um mundo
porque essa lacuna não pode existir e esses efeitos devem ter uma causa. Julgando então da causa pelo efeito, puderam calcular os elementos e mais tarde os fatos vieram a justificar as suas previsões. Bom, pessoal, aqui está um resumo, um resumo da introdução. Dando aqui continuidade, os prolegômenos, eu acredito que seja essa a pronúncia, eu também não sei. A razão diz que um efeito inteligente deve ter por causa uma força inteligente. E os fatos provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Entre os espíritos que concorreram para a realização desta obra, vários viveram em diversas épocas sobre a terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros não pertencem pelo seu nome a nenhum personagem do qual a história tenha guardado a lembrança, mas a sua elevação é atestada pela pureza de sua doutrina e a sua união com aqueles que trazem o nome venerado. Eis os termos pelos quais deram por escrito e por intermédio vários médiuns a missão de escrever este livro. Estaremos contigo todas as vezes que pedires e para te ajudar em teus outros trabalhos, porque esta não é senão uma parte da missão de que está confiada e que já foi revelada por um de nossos. Não te deixeis desencorajar pela crítica. Encontrarás contraditores obstinados, sobretudo entre as pessoas interessadas nos abusos. Encontrá-las no mesmo entre os espíritos, porque os que não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida, por malícia ou por ignorância, mas prosseguem sempre. A vaidade de certos homens que creem tudo saber e querem tudo explicar à sua maneira fará nascer opiniões dissidentes. Mas todos aqueles que tiverem à sua visão o grande princípio de Jesus se confundirão no mesmo sentido de amor ao bem e se unirão por um laço fraternal que abrangerá o mundo inteiro. Lembra-te de que os bons espíritos não assistem senão aqueles que servem a Deus, com humildade e desinteresse, e repudiam a qualquer que procure no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Eles se distanciam do orgulho e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. E aqui encerramos a nossa introdução, Eu acho que é autoexplicativo. Gente, desculpem, um monte de interrupções aqui, meu neném tá aqui em volta e eu tinha que ficar pausando. Mas enfim, encerramos aqui a introdução ao estudo do Livro dos Espíritos. E ela é autoexplicativa, Essa introdução é para que possamos entender alguns termos, possamos compreender melhor algumas palavras, algumas colocações, para que seja mais simples e mais fácil o entendimento daqui para frente, ok? Então, eu vou ler aqui para vocês a primeira pergunta e resposta, e gostaria da opinião de todos vocês depois disso. O livro primeiro, As Causas Primeiras, o capítulo 1, Deus. Deus e o infinito. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. O que se deve entender por infinito? O que não tem começo e nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. 3. Pode-se dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo pela própria coisa e definir uma coisa que não é conhecida por uma coisa que também não o é. A prova da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências.
Não há efeito sem causa. Procurei a causa de tudo, e o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, ele tem, pois, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e adiantar que o nada pode fazer alguma coisa. Bom, interrompemos por aqui, a continuação será na próxima aula. Gostaria de ouvir as dúvidas, as considerações de todos vocês, no que vocês compreendem sobre o que é Deus e sobre a nossa introdução. Fico aguardando aqui a opinião de vocês. Fiquem com Deus.